Bem, reconstruindo então o histórico aqui do início do governo Vargas. Ele assume sob o regime de licenças não automáticas de importação. Ao assumir, aparentemente existia uma certa folga cambial, o regime de licenças é afrouxado. Ele é mantido conceitualmente, mas torna-se um pouco mais fácil conseguir as licenças. Aí já em 1951, o superávit comercial cai muito. E em 1952, o governo reage a isso novamente apertando o sistema das licenças, tornando-as mais difíceis de serem obtidas. Aí, logo em seguida, acontece uma seca na Argentina que encarece o preço do trigo. Como o trigo é uma das nossas principais importações e tem um impacto grande na dieta urbana, como eu havia mencionado, isso já tem um impacto também na balança comercial. Algo que vai tornar isso mais grave é que, em 1953, toma posse o presidente Eisenhower nos Estados Unidos. E o Eisenhower tem uma postura mais dura com relação a esses investimentos de boa vizinhança que os americanos vinham fazendo na periferia, nos países do terceiro mundo. Então a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos ela é extinta, ou seja, o Brasil está numa situação de piora da balança comercial por causa da seca, ao mesmo tempo que ele não vai poder esperar compensar isso com a balança de investimentos, ou com a balança de serviços e rendas, para ser mais específico. Enfim, com tudo isso na mesa, o Brasil de 1952 para 1953 está numa situação cambial muito frágil. Ele caminha para um colapso cambial. Veja, nesse momento é que o café vai parar de subir. O café ainda está num processo de alta, mas todas as outras complexidades que eu havia mencionado já estavam aqui influindo na situação. Nós já tínhamos a transição para uma indústria mais onerosa em importações, nós já tínhamos o paradoxo de Maria da Conceição Tavares. Então, necessariamente, a gente vivia sob uma administração tensa da balança comercial. Basta ter uma seca e não poder compensar essa seca, que encarece o trigo, com investimentos norte-americanos, que a situação de debilitação da balança comercial fica perigosa. E aí é preciso tomar uma nova iniciativa de reforma do mercado cambial. O que parece intuitivo é que talvez a gente pudesse fazer um subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Por exemplo, se o governo não tem dinheiro para subsidiar a passagem de ônibus, ele pode dizer que o ônibus vai ser custeado pelo conjunto arrecadado de passagens vendidas, mas ele institui uma tarifa na qual as pessoas idosas não pagam nada, um determinado conjunto, por exemplo, talvez estudantes paguem a metade, e que os demais pagam a tarifa cheia. Então acaba existindo um subsídio cruzado, porque os que vão pagar a tarifa cheia vão pagar mais do que o necessário para custear o seu transporte. E os que não vão pagar nada, obviamente, não vão custear o seu transporte, que vai ser custeado por quem pagou mais do que o necessário. Então isso é o sistema do subsídio cruzado. Não sai dinheiro de quem está, no caso do transporte do ente público, que é quem patrocina, quem poderia patrocinar o transporte com algum tipo de subsídio para tornar o custo mais barato para um determinado segmento, não sai dinheiro desse caixa, sai dinheiro do próprio sistema. Imagina aplicar isso no mercado de câmbio, Por exemplo, nós temos muitas receitas oriundas da venda de café, que é o grande produto do país. Imagina que nós vinculássemos tudo que é arrecadado com a venda de café, nós vinculássemos isso ao interesse de quem quer comprar máquinas e equipamentos para incorporação industrial. E nós temos um conjunto bem menor de divisas que são angariadas com outras vendas ao exterior, como por exemplo, cacau, algodão, fumo, etc. Imagina que a gente pegasse essas outras receitas e vinculasse aquilo que é demandado para a compra de bens de consumo de luxo, de bens de consumo duráveis pela classe média. Então a gente está fazendo com que tenha duas taxas de câmbio, porque numa vai ter uma montanha de recursos oriundos do café para um conjunto que é grande, mas não é tão grande assim, de demandantes do setor manufatureiro. E do outro lado nós vamos ter um volume bem menor de receitas oriundas das outras commodities exportadas para alimentar um conjunto que é caudaloso de consumidores que querem comprar bens de luxo no exterior. Então vai haver duas taxas de câmbio, Uma muito mais valorizada do que a outra. Vai existir uma taxa muito mais valorizada para quem quer comprar máquina do que para quem quer comprar bens de consumo. Então vai ser muito mais favorável importar máquina do que bens de consumo. Então a gente pode estruturar um mercado dessa maneira, bipartir o mercado.
criar, por exemplo, uma taxa do mercado oficial, que é formada a partir o dólar que ali está sendo negociado é oriundo das vendas de café. No caso, a opção do governo foi café, cacau e algodão, que eram as maiores commodities. Você forma uma taxa oficial a partir de fluxos que são oriundos dessas 3 commodities. Tá? E você inclui ali como os demandantes que vão comprar essas divisas aquilo que você entende serem bens oficiais, bens essenciais, ou seja, máquinas para a indústria. Tá? E aí você institui ainda um câmbio fixo neste mercado. Você pode adotar uma prática de fixar o câmbio. Você vai ter uma taxa valorizada, como eu havia antecipado, fixa para eliminar riscos, né, e que vai ter essa transferência. Aquilo que se obtém com café, cacau e algodão se investe na compra de maquinário para a indústria e itens correlatos. E você vai ter uma outra taxa, que é a taxa livre. Essa taxa vai ter um valor flutuante, o governo não vai se comprometer em deixá-la no nível pré-fixado. Ela vai ser desvalorizada, como eu havia dito, e ela vai ser alimentada pelos itens não tradicionais na pauta de exportação. Tá? Então você vai ter outras commodities minoritárias alimentando essa taxa. E você vai ter como demandantes outros bens de importação, notadamente aqueles bens de consumo que eu havia aludido. Então você vai ter fundamentalmente 2 mercados de câmbio, cada um alimentado por um tipo de commodity, e cada um que vai dar lastro às importações, seja no primeiro caso das máquinas para a indústria, no segundo caso de itens de consumo. Né? E aí você ainda pode pensar o seguinte, olha, talvez seja muito extremo eu colocar café, cacau e algodão numa categoria e todas as commodities na outra, talvez eu queira um degradê, talvez haja commodities que merecem ser mais penalizadas, elas vão receber um valor. Lembra o seguinte, né? Para quem está comprando a divisa, é ótimo um câmbio desvalorizado, mas para quem está vendendo, é péssimo, é melhor um câmbio valorizado. Então esse sistema é inteligente, porque para quem vai comprar a máquina com café, com o recurso obtido pelo café, para quem vai comprar a máquina, a situação é ótima, mas para quem tem café para vender, a situação é péssima, está sendo penalizado. Por outro lado, se eu for exportar vinho, imagina, se eu for exportar vinho no Rio Grande do Sul, eu vou exportar com uma taxa, não é uma dessas commodities que eu falei, então vai ser lá na segunda categoria. Vai ser com uma taxa muito mais desvalorizada, então vai ser muito interessante para o exportador. Porém, essa taxa desvalorizada vai servir para quem quiser comprar bens de consumo. E que aí, no caso, para quem quer comprar, é péssima a taxa desvalorizada. Entendem a lógica? Né? Então, a única coisa, além disso que eu já expliquei para agregar, é que o governo optou no lado da demanda, do lado da oferta, né, do lado de quem está vendendo o dólar para o governo, não ter só 2 taxas, que é a café, cacau e algodão de um lado e as outras. Ele optou por criar mais 3 outras taxas que eram composições, que eram médias das 2 taxas, para não ter uma diferença tão grande assim entre, de um lado, café, cacau e algodão, e de outro lado esse exemplo extremo que eu falei que seria vinho. Né? Ele criou um degradê maior, desde aquilo que é mais revolucionário de exportar, que ele quer premiar, até aquilo que é menos revolucionário, que é o café, cacau e algodão. Esse sistema faz muito sentido e não gasta recurso público. E isso é a chamada lei do Mercado Livre, 1805. Por que ela chama Lei do Mercado Livre? Porque nela todo mundo pode comprar, só muda o preço. Todo mundo pode comprar, todo mundo pode vender, só muda o preço. Qual que é o problema que essa lei vai enfrentar? Ela vai ser sancionada, ela vai investir por alguns meses e ela vai deixar de existir. Por quê? Porque para Bretton Woods, contra as regras você ter múltiplas taxas de câmbio. Você tem que ter uma taxa de câmbio só. Então as pressões internacionais vão ser grandes e o Brasil vai ter que abandonar essa medida. E ele vai dar um jeito de fazer a mesma coisa de maneira disfarçada. Então a Lei 1805, que é de 53, tá? Que institui essas múltiplas taxas de câmbio, ela vai ter vida breve. No mesmo ano de 53, o Banco do Brasil, que era o antigo Banco Central, a chamada Superintendência de Moeda e Crédito do Banco do Brasil, que era o Banco Central, vai lançar a Instrução 70 da SUMOC, Instrução 70 da Superintendência de Moeda e Crédito. Qual é a lógica dessa Instrução 70, que é uma das medidas mais importantes da história econômica brasileira? A Instrução 70 vai dizer que só tem uma taxa de câmbio.
Só vai haver uma taxa de câmbio para todo mundo, a oficial. Não vai ter mais duas taxas de câmbio e ainda três composições no caso de quem quer vender dólar para o governo, que nem eu havia mencionado na lei do Mercado Livre. Vai haver só uma taxa. E você vai criar um documento paralelo, chamado promessa de venda de câmbio. Sem você ter essa promessa de venda de câmbio, você não pode comprar o dólar. E a promessa de venda de câmbio é que vai ser vendida em circunstâncias diferenciadas, vejam só. Tá? Então você vai ter o seguinte, olha, no caso de quem quer comprar dólar, de quem quer importar, você vai ter uma taxa oficial. A taxa oficial é para todos. Se você for o próprio Estado, se for o governo da Guanabara querendo importar, você vai pagar a taxa oficial e mais nada. Tá? Agora, se você não for o Estado, mas se você quiser comprar um item muito especial, como por exemplo medicamentos, você vai pagar essa taxa oficial e você vai ter direito a comprar a promessa de venda de câmbio, que é o que te permite adquirir o câmbio, mas essa promessa de venda de câmbio vai ser vendida por um valor pré-fixado e módico. Tá? Se você não é nem o Estado e nem está querendo comprar algo muito especial como remédios, aí você vai ter que ir no leilão da promessa de venda de câmbio. Então já tem um problema, que você vai ter que esperar o dia do leilão. Segundo, no dia do leilão você vai ter uma lista enorme de todos os produtos e você vai ter que ver se você se encaixa na categoria 1, 2, 3, 4 ou 5. E o governo vai mudar o volume vendido de promessa de venda de câmbio para cada uma dessas categorias. De modo que naquela que ele quer estimular, né, que seja importado, por exemplo, máquinas para a indústria, ele vai levar muitas promessas de venda de câmbio ao leilão para vender. E o preço do valor pago por esse documento vai ser baixinho. Se você quiser comprar um carro de luxo, você vai num outro leilão, que vai ser marcado no outro dia, que vai ter pouquíssimas promessas de venda de câmbio à venda, e você vai ter que pagar um valor enorme para obtê-lo. Então, cada um vai pagar um valor diferente para obter a promessa de venda de câmbio. O Estado não paga nada, quem quer produto sensível paga um valor pré-fixado sem leilão e módico,